Fala, Tanak! Nesse vídeo a gente vai trazer um duelo sobre os dois bancões preferidinhos ou queridinhos do velho Barça, que é o Santander e o Banco do Brasil. Qual será que é melhor investir para o longo prazo, Japão? E qual é o melhor para investir em dividendos? Tanakão, agora que vai ter o desdobramento das ações do Banco do Brasil, muita gente veio perguntar, Japão, qual será que é melhor a gente investir? Banco do Brasil ou Santander, que são basicamente as duas queridinhas do velho Barça, que é basicamente focado em dividendo, mas será que tem uma delas que é melhor para dividendos agora e para o longo prazo? Será que é a mesma? Então a gente vai ver tudo isso aqui, mas antes do vídeo já se inscreve que no japonês toca me flauta, caracatica e deixa um comentário gostosinho para nós falando qual bancão você prefere, Santander ou Banco do Brasil, ou até prefere os outros dois, Itaú ou Bradesco, é muito importante, comunidade tanaquense, saiba como todo mundo está investindo para todo mundo ficar boizão no final. Pra quem não sabe também, o japonês é sócio de uma corretora, a EQI Investimentos, e aqui na EQI a gente atende clientes acima de 40 mil reais, o japonês ainda atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então, se precisar de ajuda com seus investimentos, vai ter um link aqui embaixo. Quer ajuda com a assessoria? É como se fosse uma segunda opinião médica sem custo nenhum pro Tanakão aí. Para quem gosta de dividendos, vou deixar aqui embaixo a agenda de dividendos para que todo mês você receba no seu e-mail quais vão ser as ações pagadoras, as datas, com e DataX, tudo sobre as ações de dividendos. Tanakão, esses dois bancões estão em momentos bem distintos. Banco do Brasil vivendo talvez o seu auge, vivendo talvez sua melhor fase. Já o Banco Santander não tem caminhado muito bem das pernas, mas eu sei que todo mundo pensa e fala, mano, tem que comprar ação quando ela tá lascada e quando estiver subindo muito, esquece ela lá e não vale comprar topo. Mas será que é verdade também nesses dois casos? Mas para começar a entender essa brincadeira, vamos olhar para quem eles devem satisfação ou para quem tem interesse em receber os dividendos. Segundo o Barça, é uma das melhores formas de você verificar se uma ação vai ser boa pagadora de dividendos ao longo do tempo. Então, se a gente olhar, por exemplo, Banco do Brasil, a gente consegue saber aqui, Brasil, por exemplo, que tem muita pessoa física investindo aqui, são mais de 1 milhão de seres humanos investindo em Banco do Brasil. Hoje eles têm basicamente 50% pertencentes à União, então é 50 e mais o Terico, para eles serem os majoritários. Tem também 26,3 de capital estrangeiro e 23,3 investidores normais, né, entre fundos e nós meros mortais. E aqui também tem um dado interessante, a gente vai guardar para a posteridade, que aqui o payout de 2024 foi elevado para 45%. Isso é bastante legal. Isso ajuda quem gosta de receber dividendos a receber uma fatia maior, né? Já que eles vão distribuir 45% aqui. Então, essa é a primeira informação. Então, como vocês viram e já sabem, Banco do Brasil é uma empresa estatal e tem todos os conflitos de estatais que a gente vai tratar mais para frente. Mas agora fica focado nisso aqui de quem que é o interessado. Então, nesse caso aqui é o governo. E aí, quem é o interessado? E aí, quando é o governo que é interessado, depende muito para quais fins o banco. Então aqui quem é interessado é o governo, e quando é o governo que é interessado, a gente tem diferentes visões do que o governo vai fazer com o dinheiro, né? Então, por exemplo, o governo atual, ele acredita que é melhor você investir esse dinheiro, só que, teoricamente, se tivesse um retorno bom, seria incrível e maravilhoso, mas a gente sabe que, infelizmente, os investimentos feitos pelos governos não são muito bons, principalmente em relação ao retorno para o acionista. Então, tem que pensar muito bem nessa hora. Já no governo anterior, o Paulo Guedes, principalmente, utilizava os dividendos como forma de receita para ajudar ali a União a pagar as contas e todos os tagaragaticas. Então, dito isso, se você quiser carregar Banco do Brasil por longo prazo, você tem que ter essa consciência, né, de que determinados governos vão talvez utilizar mal o recurso e talvez nem vão querer receber tantos dividendos assim. Ao contrário, fazer a retenção do dividendo para investimento na própria empresa, como está acontecendo esse rebuliço todo com Petrobras, que fez ela perder 40 bilhões em valor de mercado, mas tem outros governos que vão querer utilizar e receber mais esses dividendos para usar com as contas públicas. E aí você tem que estar ciente desse movimento, que vai ser usado uma hora de um jeito, outra hora do outro, e você aí vai ficar à deriva dessas decisões do Conselho. Já o Banco Santander tem uma situação parecida, entre aspas, mas totalmente diferente.
Por que, Brasil? Porque a maior parte aqui eu digo maior parte mesmo, está entre esse Starback, que é o Banco Santander também, depois tem um Grupo Empresarial Santander, depois tem o Banco Santander S.A., depois tem os administradores, ações em tesouraria e só sobra para nós, meros mortais aqui, Brasil, só aproximadamente 9,7% das ações para nós, meros mortais, nos divertimos na Bolsa de Valores. O resto são todos do Santander, então a gente sabe que quem é interessado em receber os dividendos é o Santander, é a matriz espanhola, principalmente. Então tem fé ligeira, porque eles têm essa obrigação de ser lucrativo para mandar o dinheiro para lá. E aí também tem um porém, tá bom? Teve um ano aí que o Santander foi mega power campeão na parte de lucro, só que o pessoal estava com medo de que ele estava forçando muito a barra na parte dos lucros, justamente porque ele precisava mandar dinheiro lá para fora. Então também tem essa dualidade. Não necessariamente uma empresa que é 100% privada, como o Santander, seria uma coisa totalmente perene nesse caso, né? Porque às vezes força um pouquinho a barra para dar mais lucro em determinado ano, para poder compensar, de repente, uma empresa que perdeu o valor do grupo. Então, tem todas essas coisas que a gente precisa colocar na balança. Isso nos leva ao próximo ponto. Será que a empresa está boa para comprar, Japão? E segundo o velho Bars também, falou durante muito tempo que Banco do Brasil estava de graça. Por quê, Brasil? Porque o preço, o valor patrimonial estava bem abaixo de 1. Então, ele falou isso durante muito tempo e depois que ele falou e as pessoas foram comprando, o Banco do Brasil foi subindo e atingiu seu topo histórico recentemente, mas a ação basicamente dobrou de quando os bars começaram a falar sobre essa ação em público, que era lá para casa dos R$ 28 aproximadamente. Depois a bichinha não parou mais de subir. E aí o que acontece é que essa criança ainda está um pouquinho abaixo de 1. Então, se você comprar Banco do Brasil hoje, você vai pagar mais ou menos 0,99 do valor patrimonial. Acredito eu que quando sair esse vídeo, as ações já vão ter desdobrado e talvez isso possa dar uma crescidinha ainda mais e passar um pouquinho desse valor justo de mercado. E tem um truquezinho safado que o velho Barsi usa sabiamente para saber se uma ação tem gordura para investir ou não. Vou contar para vocês lá no final. Já o Santander está na mesma situação, muito próximo. Então, mesmo caindo, feito uma vaca doida como nos últimos tempos, ele ainda está em 0,95 preço-valor patrimonial. E aí não dá para a gente olhar tanto para trás, vocês estão vendo o gráfico aí, que teve o ano de 2014 que teve uma distorção muito grande no gráfico, mas se a gente olhar na média ali, deve estar entre 1 e pouquinho também, 1,20 mais ou menos, se a gente olhar só no zóio aqui desse preço ou valor patrimonial do Santander. Então ele tem mais fôlego, teoricamente, para chegar no que ele quase sempre foi. Essa queda gigantesca que o Santander teve na sua lucratividade nos leva ao próximo ponto, o ROI. Se você olhar para o histórico, como eu sempre digo para vocês, a gente chega ali nos 16,71, mas tem um ano, especificamente 2009, foi bastante distorcido também. Mas, via de regra, a gente tem aqui que está crescente o ROI, e isso é bastante interessante. E esse, inclusive, de 2024 deve subir um pouquinho mais. Já o ROI do Santander parece os gráficos do Ibovespa com a taxa Selic. Um está subindo, outro está caindo, está subindo, outro está caindo. Então, se a gente até sobrepor, vai dar essa diferença bastante grande. Mas você vê que está num momento totalmente ao avesso, bateu o pico ali em 2019, quase 2020, e teve a sua rentabilidade caindo aos poucos, mas agora já está bem abaixo da linha da média, que foi 10,32. Então vocês veem pelo histórico que o Banco do Brasil sempre teve um ROI maior do que o Santander, mas o Santander aqui embaixo também está nessa estabilização de 8,25, mas está com uma retomada, uma perspectiva bastante legal para os próximos anos. E olhando para o retorno dos dois bancos, nos leva ao próximo passo, que são os dividendos. E antes de falar propriamente dessas duas ações, eu vou trazer uma sacadinha safada para vocês. Não é a que eu vou contar para você saber a gordura ou não de um ativo, mas vou contar para vocês qual é a melhor ação. Por exemplo, Santander tem 250 variações, né? Tem 3, 4, 11. Qual será que é melhor a gente investir, Japão? Você pode olhar para 3, que é a ordinária, que normalmente vai pagar menos dividendos. Você pode olhar para 4, que é a preferencial, que paga mais dividendos normalmente do que a 3. E pode olhar para 11 também, que é a Unity. Nesse caso é composta por uma ordinária e uma preferencial, no caso do Santander. Mas é só olhar
qual que está pagando mais historicamente, e nessa ação, se você estiver focado em dividendos, via de regra, as units são menos voláteis do que uma ação preferencial, por exemplo, porque o volume é muito maior, mas não necessariamente vai ser a melhor para você que pensa em dividendos. Então, é só comparar. Nesse caso aqui do Santander, aqui vai melhor e está pagando mais, de fato, é a Final 11, então um SAMB 11. E aí vocês viram lá atrás se o payout do Banco do Brasil está maior hoje em dia do que o ano passado, está em 45%, isso é muito legal e bastante topzera, que vem aumentando ao longo do tempo esse payout do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil distribuiu aí nos últimos 12 meses basicamente 8,22%, só que a média é 6,87%. E aí eu sempre trago essa questão de que a gente nos últimos tempos está acostumado com dividendos gigantescos e deveria ser assim para sempre, tá bom? Não digo que é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Que está pagando mais. Mas não acostumem com a média do mercado, não é essa de longe. É por volta, assim, de uns 6 a 8%, infelizmente, né? Então, se você pegar aqui o Banco do Brasil, 6,87%, já o Banco Santander pagou nos últimos 12 meses 5,89%. Se você pegar a média também foi de 5,26%, tá vendo? É mais ou menos ali 6%. Então, hoje, o Banco do Brasil está pagando mais dividendos e deve continuar pagando mais dividendos do que o Banco Santander, pelo menos nesse curto prazo. Agora, o truquezinho safado que eu queria contar para vocês do velho Bars, que é muito inteligente, inclusive, e sempre fazem a conta ao contrário. Então, preço, valor patrimonial, você chega em um número, mas será que se ele for quanto será que dá no final das contas, né? Porque é o valor justo, teoricamente, da firma, né? Então, se a gente pegar aqui, dá exatamente esse valor aqui, ó, o valor patrimonial por ação, que é você pegar o valor patrimonial e dividir pela quantidade de todas as ações, você chega, por exemplo, no caso de SAMB 11, a 30,24, só que a ação hoje está na casa dos R$27. Então você tem uma gordura para chegar no valor justo ainda de aproximadamente R$3 e pouquinho, dá uns 10% aí. Então isso é bastante legal. Então essa é a tal gordura que tem para você investir com mais segurança, né? E aí do Banco do Brasil, se a gente pegar aqui, a gente consegue enxergar a mesma coisa. O valor patrimonial por ação está aproximadamente R$ 57,82. Porém, Banco do Brasil, como eu falei, já está quase no valor justo, está quase no valor de 1. Só que essas duas ações podem subir. Qual que é o momento econômico que a gente está vendo agora? Já pode estar vendo um momento que pode a economia local dar uma bela brauseada se minimamente o governo não fizer caca, né? E é isso que os grandes gestores globais, por exemplo, quando olham para países meros mortais como o nosso, eles enxergam. Eu sempre trago esse número aqui, os tanacas mais antigos já sabem que o Brasil é 3% do PIB, 2% da renda fixa global e só 1% de toda a renda variável. E por isso que é muito importante a gente receber dinheiro dos gringos. Tanto é que com essa fuga que está tendo de capital, a bolsa não vai para frente nem para trás. Então, se você estiver bem posicionado em empresas que podem se beneficiar da economia doméstica, como os bancos, sua carteira pode dar uma brauseada, mas lembrando que é renda variável varia, então não necessariamente a ação vai subir igual o foguete do Elon Musk. Eu gostaria, mas infelizmente não é assim. Então, é só para vocês saberem qual ação tem gordura ou não para você investir. E aí tem outro asterisco, nem toda empresa dá para a gente avaliar assim, mas bancos mais tradicionais, como esses dois aqui, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia bastante legal dessa gordura que tem ainda para a gente poder investir e errar o time, entre aspas. Vocês viram fazer a conta reversa e é justamente isso que eu mostrei aqui nesse vídeo, truque secreto dos bars, que eles calculam o preço teto de uma ação até quanto você pode investir se você esperar um dividendo de X, por exemplo.